mais um podcast Tá Tudo na Bíblia. Tava com saudade de vir aqui. E hoje com participação também da minha amiga Jô. Obrigada, amiga. Eu que te agradeço. Sempre aqui me auxiliando. Muito bom, viu? Obrigada por esse momento. E eu tenho certeza que o sim veio lá de cima, né? Já estava anotadinho na agenda do Senhor, que foi o que nós falamos na nossa oração, né? Isso. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Eli, seja muito bem-vinda, Eli. Obrigada, Cris. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da minha história para vocês. Obrigada. E que história, né? Devem ser vários testemunhos, porque pelo que eu sei, você já é cristã há muitos anos, né? Já há bastante tempo, já 17 anos. Mas especificamente, na verdade, esse podcast a gente achou que ia ser das borboletas, né? Sim. Porque tá relacionado à perda de peso. Mas aí a Jo, ouvindo o áudio dela, imediatamente já entrou em contato comigo, né? Falou, Foi isso mesmo. Amiga, é muito além de perda de peso. Tem uma mãozinha a mais. Tem, foi uma oração, uma conversa com Deus e Ele atendeu o meu clamor. Amém, Ele sempre atende, né? Sempre atende. Mas conta pra nós, como é que foi isso, Eli? Só pra falar aqui pras pessoas que estão nos ouvindo, o nosso tema é A Fé Me Ajudou na Menopausa. Isso. O que acontece? Eu sempre lutei, né, com a questão de peso, né, oscilação de peso, né. Eu tenho as minhas filhas, que eu tive uma gravidez gemelar, né, e quando elas têm 21 anos, vão fazer 21 anos agora em outubro, e quando eu engravidei, eu era super sarada de academia, né? Já praticava atividade física? Ficava 3 horas na academia, não tinha filhos, né? Então, assim, engravidei com 60 quilos. Olha! E cheguei, por ser gêmeas, né? Eu cheguei nos 93, né? Por que eu tô contando isso? Para vocês entenderem como eu cheguei, né? Como passou esses 20 anos onde eu cheguei. E aí, o que ocorre? Eu sempre lutei, né? Depois que eu virei mãe, com a questão do peso. Por quê? Você vira mãe e a prioridade não é mais você. Ainda mais de gêmeas, né? E aí, de gêmeas, eu fiquei 2 anos praticamente inativa em tudo, né? Então, depois voltei a treinar, passei por um processo com nutrólogo e tal, e conheci esse programa que eu faço, né? Não sei se pode falar o programa, claro, Vigilantes do Peso, né? E aí, o que acontece? A gente tem que dar uma paradinha. Você veio! E eu não sabia se eu fazia, se eu falava. Nossa, quase que eu vim com a roupa assim. Ela já chega chegando. A gente vai encerrar, então, amiga, obrigada por ter vindo. Eu ainda mandei, queria tanto que você estivesse lá. Pois é, preciosa. Ela pede Deus ao pé dela. Concede. Que legal. Que bênção. E aí tocou a campainha, eu falei assim, ixi, a campainha. Eu vim só dar um beijo. Que bênção. Mas e aí, ele conta? Então, aí o que acontece? Aí eu fiz um acompanhamento com o nutrólogo na época, né? Sim. E aí fui para esse programa do Vigilantes do Peso porque eu tava com 13 quilos a mais, né? Isso em 2004. Aí as meninas já estavam com quantos anos? As meninas estavam com 2 aninhos, 2 aninhos, né? E aí daí deu sucesso, tudo. Na época fui para 73 quilos, perdi em 4 meses e tive sucesso. Me mantive magra durante um tempo, acho que uns 5 anos, porque eu acabei saindo do programa, e aí você vai engordando gramas, quando você vai ver, Eu costumo dizer que a gente não engorda tudo isso em pouco tempo, né? É um processo, você vai ganhando aos poucos. Sim, é isso mesmo. Porque as pessoas, às vezes, querem chegar naquela dieta, eu vou perder 10 quilos em 30 dias. Como que você quer perder 10 quilos em 30 dias se de repente esses 10 quilos você ganhou em 5 anos? Exatamente. Uma das coisas você falando, sábado eu estava até conversando com os amigos também que estão em processo de emagrecimento, e a gente não deixar de lembrar o que acontece. Por que a gente volta? Porque as células da gordura, elas só murcham. Então, se você não continuar com a atividade física, você não continuar com a alimentação, né, principalmente a cabeça, que você sabe, aquelas células estão ali reservadas, que elas não saíram. E a questão das emoções, né? Emoções. Que eu acho que você tem muito pra falar sobre isso, né? Vivi comendo emoções. É isso aí. E aí passou esse tempo, tudo bem.
que acontece? Você acaba só vivendo para você, para os filhos, para o marido e tal. E aí acaba que você deixa você de lado. Chegou aonde chegou, que eu fui engordando sem perceber. E aí quando veio a pandemia, né? Que nos pegou todo mundo desprevenido. E nisso eu entrando na menopausa. E aí os hormônios vão ficando mais lento, né? E aí aquela coisa, e você acaba comendo as emoções, muda tudo. Sim. Muda tudo. Mas você né? se enxergava mais gordinha ou não? Sim, sempre. Isso te frustrava? Muito, muito. E a gente procura sempre Eu não era bem resolvida. apoio nas pessoas. Não era bem resolvida, né? Então, e você procura, adiante das emoções, você procura apoio, achando que as pessoas podem compreender aquilo. E como é hormonal, exatamente. Juntou o hormônio, juntou as frustrações, juntou esse problema de eu me ver e não me reconhecer, eu não me aceitar do jeito que eu era. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de moda, e aí eu entrava numa roupa, perdia a roupa, não conseguia vestir, não fechava, estourava, tinha que vender roupa, bazar, sabe, para me dar um ânimo em alguma coisa, né? E aí isso me fazia comer mais, né? E aí, quando passou a pandemia, eu engordei mais 25 quilos. De 2020 a 2023, eu engordei 25 quilos. Meu Deus! Então, por isso que eu quis contar para vocês o meu começo, quando porque eu vi a foto, eu falei, meu Deus. Eu cheguei, quando eu tava com 73, eu fui lá para pedir ajuda e consegui. Só que eu tinha 37 anos. Sim. E a culpa, o que era? A maternidade, ok. Tá? Vai buscando justificativas, Emagreci né? em 4 meses, voltei desculpas, até né? para menos, né? Eu cheguei nos 57 quilos na época. E aí, depois foi passando, veio a pandemia, engordei 25 quilos. E o que aconteceu com a pandemia? Eu acho que com todo mundo. A gente mudou a nossa vida. Eu era uma pessoa ativa, você fica em casa, veio o home office, o banco você não precisa mais ir num banco. Então, assim, tudo que você fazia antes, você não faz mais hoje. Você resolve tudo pelo celular. É verdade. E aí e o que você faz? Uma pessoa ansiosa que tá com problema, em tudo, né? Você tem as suas frustrações, você vai nas guloseimas. Eu sou guloseima, tem pessoas que é outras coisas. Eu era doce, era o refúgio, petiscar, então o refúgio. Qual era meu pensamento? Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou pra balada, eu não faço nada. O que eu vou fazer? É um eu vou presente. comer, um presente, eu presente. mereço. Eu não faço nada. Então eu sentava no sofá, no Netflix, lá e ficava lá me empantufando de comida. Onde eu cheguei? Nos 102 quilos. E você tem quanto de altura? Eu tenho 1,56. Nossa, é mais baixinha que eu. Encontrei alguém menor que eu. 1,56. Então eu já estava no IMC de 40, né? Nossa, obesidade. Obesidade Muito mórbida. mórbida, né? Mórbida. E aí, Deus já vai trabalhando, porque Sim. a gente acha que Deus não tá olhando pra gente, né? A gente acha assim, meu Deus, eu tô sozinha aqui. Só que Ele já tá trabalhando, Ele já tá permitindo algumas situações na sua vida para ver se você vira a chavinha, acorda pra vida, né? Eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu murmurava, eu era uma pessoa que eu acordava, eu via o sol, eu reclamava do sol, porque eu não gosto do verão. Nossa, eu brigava com o sol. Eu era uma pessoa, a Rose me conhece, ela sabe, né? Ela tá aqui nos olhando. Brigar com o sol. Eu brigava com o sol, ela sabe disso, né? Eu era uma pessoa extremamente mal-humorada, pesada, assim, sabe? Vivia mal-humorada, meia ranzinza, né? E você enxergou isso na pandemia? Não, eu enxerguei no dia que eu tive esse encontro com Deus, que foi agora, dia 10 de janeiro de 2023. Foi quando o Senhor usou, assim, essas situações para falar. Por quê? Dia 9 de janeiro, eu terminei uma viagem, na viagem de férias, eu, meu marido e minha filha, e meu sobrinho. Nós fomos pro interior e lá é pensão completa. Você come, né? Não adianta. Por mais que a minha filha estava me ajudando, que eu já tinha virado a chavinha. Certo. Filha, eu não tô mais aguentando, eu tô andando ofegante, umas dificuldades que eu não vou nem falar aqui, que o obeso passa, porque eu sei o que ele passa, entendeu? Sim. Coisas íntimas fisicamente, que é muito difícil, né? Então eu já estava naquele processo, eu não
curti a piscina nesse verão, porque eu tinha vergonha de Sim, colocar o maiô, sim. né? E para mim andar muito pouco era cansada, eu não conseguia levar minha Sempre cachorrinha ofegante. na pracinha, nada. Sempre ofegante. E aí foi quando eu falei, filha, eu vou voltar pro Vigilantes do Peso, mas eu preciso que Deus me ajude a não desistir, porque sempre eu começo alguma coisa e eu não concluo. É a procrastinação, né? Procrastinação. E geralmente você tinha esse, abre aspas, pecado, porque não deixa de ser um pecado, né? Sim, Em algumas outras situações, tipo começar um curso e não terminar. sim, academia. A única coisa que que eu comecei e eu não tenho assim, e nunca desisti, foi do meu caminhar com Deus, né? Amém. Desde o dia que o Senhor me encontrou. Amém. Aliás, eu me encontrei, né? Ele já sabia quem eu era. Desde o dia que eu tive esse encontro com o Senhor em 2007, eu nunca. Amém. Então, é assim, é prioridade na minha vida, né? E é a única coisa que eu não coloquei de lado, eu não tenho preguiça, muito pelo contrário, se eu pudesse Sempre eu vivia, priorizou, né? Sempre priorizei, prioridade na minha vida, quem me conhece sabe. E atividade física, eu me cuidar, até mesmo médico, às vezes eu marco o médico, eu vou desmarcar, tal, pela preguiça. Então, assim, eu comecei a enxergar vários pecados. Aí no dia 9, né, nós voltamos para casa, para Praia Grande, e eu fui andar na praia, né, vamos lá, janeiro, vamos começar. Sim. Gente, eu fui andar na praia Sozinha? Sozinha, sem celular, porque estava lotada a cidade. Eu fui andar dentro da água de chinelo, né, tal. Eu não consegui andar 4 quadras. Para quem andava, 4 quilômetros antes. Eu ia muito rápido, sempre fui de andar rápido. Bati uma coxa na outra e me assava. Eu quis ir de saída de praia, uns shortinhos curtos e maiô. Gente, eu falei não. E eu não consegui. Eu tava tão pesada, mas tão cansada. E aí, naquele dia, eu voltei, e eu assada, doendo. Meu marido ainda falou, nossa, demorou. Eu falei, eu achei que eu não ia voltar para casa. Meu Deus. Porque eu não conseguia, eu fiquei impressionada comigo. Aí, quando foi no dia seguinte, eu fui pra praia com bermuda, para não me assar, tirei o tênis, andei na água e fiz a minha oração. Eu fui indo e falei, Senhor. Aí eu comecei a orar. Lá do forte, devagarzinho, até o Boqueirão. Fui devagar, mas eu estava mais confortável, eu consegui no meu tempo. E eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe como eu me sinto. O Senhor sabe como eu estou. E eu preciso da sua ajuda. Né? Foi o dia que eu fiz aquele clamor, né? Pedi com fé mesmo, para ele me ajudar. E aí eu comecei a falar tudo que eu me sentia, como eu estava, da experiência que eu tive de me andar e não conseguir fazer coisas básicas, que é o andar, o ir e vir. E aí eu orei e foi assim, uns 40 minutos, sabe? Eu e Deus. E aí eu pedi para que ele me ajudasse, aí eu não desisti desse programa que eu ia voltar, né? O de reeducação alimentar. E eu queria usar isso para honra e glória dele, né? Então eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a persistir, a permanecer. E se eu tiver resultado, eu quero usar isso para glorificar o teu nome, para ajudar pessoas que às vezes acha que a menopausa, como eu estava, que era um mito, né? Um mito porque hoje eu consegui um sucesso e eu estou na menopausa, né? Então, assim, era um mito, né? Era uma fuga. Uma justificativa mesmo, E para ajudar pessoas a encorajar, não só mesmo nesse sentido de estética, de peso, né? Mas em outras áreas da vida. Às vezes a pessoa acha, como eu falei, a gente acha assim, Deus não tá me percebendo. E ele tá. Sim, e é interessante você falando isso, Eli, porque você sabe que eu sou recém-convertida, né? Uhum. Vai fazer 4 anos. Já posso falar que não é mais tão recente, não, né? Muita maturidade. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz exatamente isso, né? Agora eu não vou me lembrar qual é a passagem, mas naquele sentido de porque Deus ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Mais do que a nós mesmos. Ele já sabia de tudo que você estava sentindo, mas ele se agrada. Me dá vontade de chorar. Ele se agrada quando a gente conta pra ele. Conta pra ele. Exatamente. Quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente pra ele. E ali foi um pedido seu de socorro, né? É porque muitas vezes a gente coloca um bloqueio. Desculpa, Imagina. Um bloqueio que é assim, mas eu vou pedir isso para Deus?
Ah, tá parecendo que eu sou folgada, tá parecendo que eu sou... Tantas coisas para ele se pra preocupar, ele se preocupar, né? eu vou pedir isso pra Deus. Muitas vezes, eu já Sim. escutei muitas pessoas a dizer, eu não tenho coragem de pedir isso pra Deus. Senhor, por que não? Por quê? Porque ele mesmo fala em Mateus 7,7, pedir e recebereis. E ele se Gente, preocupa é com ordem. tudo na Sim, nossa com vida. É isso tudo. mesmo. Então, quando você se entrega pra ele mesmo nas situações que a pessoa fala, toma vergonha, né? Porque muitas vezes eu acredito que você possa ter escutado isso, as pessoas não terem a compaixão e não entender o que acontece no processo dentro da gente, pode ser psicológico, né, afetivo, espiritual. A gente tá ali num bloqueio e você escuta um monte de crítica. Nossa, você só come, hein? Nossa, você tá gorda, hein? Sim. Ó, nossa, você tá sendo presa. Nossa, ficou horrível essa roupa em você. Então você recebe um monte de críticas, mas nada das pessoas pegam e falam, peraí, mas você precisa de uma ajuda? Você tá precisando conversar? Você precisa de algum profissional para te ajudar? Sabe, não tem isso. Não tem. E muitas vezes a gente se fecha e fala, não, mas eu vou pedir isso para Deus? Né? Muito pouco, parecendo que eu não tenho capacidade ou então eu sou folgado. E não é isso. Não é. E isso, quanto mais vem cobrança, né, as pessoas ensinando, mas você tem que fazer isso, comer isso, fazer... Não adianta. Não. Quando você não enxerga... É o despertar. É o despertar. É a mudança da chavinha despertar. mesmo, E quem né? mudou minha chavinha? Engraçado que eu falo que Deus, ele usa Sim. até os ímpios para ser instrumento dele. Foi o meu médico. Eu acompanho, meu ginecologista, eu passo com ele mais de 25 anos e ele me conhece, ele me viu em todas as minhas fases e ele sabe muito da minha história, né? E aí ele quando eu fiz na época o Vigilância do Peso, ele falou, eu acredito no Vigilância porque eu vivi isso dentro da minha casa, minha esposa fez, né? E aí, quando ele me viu, eu acho que foi em dezembro, não, foi em novembro, por aí, que eu tinha passado em consulta, aí ele falou, Elisângela, você está num processo de depressão. E eu falei, não, ele não se sinta envergonhada, não tenha esse preconceito, porque depois da pandemia, muitas pessoas precisam passar por um psiquiatra, tomar às vezes até um medicamento. Sim. Você largou a sua vida, você se entregou, e eu tô vendo que vai chegar uma hora que você não vai estar mais aqui, você está se afundando cada dia mais. Nossa. Então, porque a obesidade a obesidade, bom que ele fez isso. cardiovascular. E aí foi isso que me ajudou a virar mesmo a chave, porque na hora ele falou assim, eu quero que você procure um psiquiatra, ele vai te avaliar, de repente ele vai entender que você precisa de uma medicação e ele vai te encaminhar para uma terapia. Não tenha preconceito, ele sabe que eu sou cristã. Eu falei, não, eu reconheço que precisa, né? E aí ele falou, então você faça isso, porque isso vai te ajudar, você não dá conta sozinha. Sim. E ele falou, e o espiritual ajuda muito. Eu falei, com certeza, se não fosse meu Deus, eu não estaria em pé. Sim. E aí passou, eu saí de lá, fui pra... Mas que bom que você já estava aberta para isso, já estava né? aberta. Não foi em novembro, foi agora que eu tô lembrando. Eu acho que foi em abril isso. Quando foi? Aí eu marquei uma consulta com o psiquiatra e eu não fui na consulta. Quando foi em novembro, eu visitei uns amigos meus lá em Anápolis, que ele até foi pastor nosso aqui, e ele trabalha nessa área de terapia. E ele me conhece bem, né? E aí eles viram, eles não quiseram falar o quanto eu tava gorda, né? Porque eu acho que foi um choque. E eles me aconselharam, falaram que realmente eu deveria seguir esse conselho, né? Marca esse psiquiatra. Que bom. E é necessário, você e Deus precisa. Nos deu esses profissionais para isso, né? Porque existe, infelizmente, ali, agora que eu estou vivendo isso, existe ainda muito preconceito de muitos cristãos, inclusive, em relação a isso. Nós sabemos que realmente está tudo na Bíblia, nós temos todos os conselhos ali. Mas muitas vezes, e Deus levanta esses profissionais para nos ajudar, né? Com certeza. Total. Você vê que você teve uma vida com Deus há tantos anos aí. Mas precisou. Mas assim, o que eu quero falar para vocês é que eu entendi, eu fui, marquei, aí o médico conversou comigo, em 10 minutos ele já sabia tudo como eu me sentia, aí passou uma medicação, e aí eu não comprei a medicação, porque eu queria fazer essa viagem no final do ano, que eu ia viajar, eu tava com medo da efeito colateral e tal. E aí eu fui numa médica de redução de estômago. Olha, e aí esse foi meu choque.
Quando eu cheguei na médica, crente que ela ia falar, não, você não precisa. Aí ela falou assim, quais são as comorbidades que você tem e tal, e aí eu fui falando dela, sobe ali na balança. Quando ela subiu, ela fez o cálculo, ela falou, você é apta sim para redução e deve fazer. Eu olhei, Nossa, assim, ela deve ser falou, um choque receber essa notícia. foi muito difícil. E aí ela falou, vou te incluir agora no programa, e aí você já vai e depois você volta aqui comigo. E aí foi por isso tudo foi muito assim perto do final do ano. Aí quando eu fiz essa conversa com Deus, que eu tive esse grito de socorro, aí eu conversei tudo isso. O senhor sabe que eu estou indo para uma bariátrica, mas o desejo do meu coração é não fazer. Você não porque sentia paz. eu não sentia paz, porque eu sei que o senhor criou o meu estômago do tamanho que era para ser criado. O meu estômago é conforme tudo que o senhor faz é perfeito. Eu não tenho nada contra quem faz bariátrica. Eu tenho pessoas na minha família que fizeram. Sim. Mas é uma coisa minha. Então eu pedi, foi um grito mesmo de socorro, né? Eu falei, me ajuda, eu não quero ir para a bariátrica. A bariátrica ia ser realmente se eu não conseguisse. Sim. Então eu pedi perseverança, eu pedi sabedoria, eu pedi para ele me perdoar dos meus pecados, que daí eu comecei Uma autoavaliação mesmo. a ver quantos pecados eu estava. O autoconhecimento, né? Então assim, foi mesmo. exatamente o que fala em Salmos 41, né? Que eu falo que é o meu versículo depois de tudo isso, né? Tem tantos versículos, mas esse foi, esperei com paciência no Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de clamor, meu socorro, né? E aí, eu acho muito lindo isso daqui que ele fala, eu me emociono. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por que eu falo? Porque os meus lábios só murmuravam, os meus lábios era pensamento de morte, os meus lábios era sumir, né? Então, assim, eu não tinha, as meninas me chamavam para sair, eu não tinha ânimo. E aí, quando eu fiz essa oração, na primeira semana, eu eliminei 2 quilos. Resposta de Deus, né? Aí eu entendi que ele falou, filha, eu tô contigo, e eu ouvi. E aí eu tive, os primeiros 15 dias foram difíceis, porque você é viciado em açúcar, você é viciado em cocaína, né? É verdade. É um É a vício, mesma coisa. É um vício mesmo, né? Então foi muito difícil e eu pedi ajuda da minha família, meu marido me incentivando, não pedindo pizza, não Como é pedindo que nada. foi essa questão da família, assim? Eles viram o quanto isso me prejudica. Meu marido nunca me cobrou nada, Sim, né? sim. Tem maridos que joga na cara da mulher, né? E graças a Deus ele nunca, muito pelo contrário. Eu convivo, Li, eu não tô vendo. E aí eu sempre falava, mas eu tô muito gorda. E daí eu falei, gente, eu preciso de uma ajuda. Porque hoje já afetou a minha estrutura. Eu não consigo mais. E esse apoio é muito importante, né? Eu não consigo fazer coisas que eu né? fazia antes, né? E aí minhas filhas me ajudando, né? A Bia, ela sempre fala assim, mãe, então vai, foco, tem que ter foco. E eu falei, isso mesmo, é foco. E aí, quando eu perdi, foi eliminando. Aí você voltou pro Vigilantes do Peso? Eu estava, quando eu fiz já. a oração, eu já tinha me inscrito Entendi. no Vigilantes. Só que como foram muitas idas e vindas, eu pedindo para ele me ajudar, me perseverar. E aí eu entendi que ele falou, filha, eu tô contigo, né? Eu tô contigo, eu ouvi. E foi indo. E aí, resumo da história, gente, hoje eu tô com menos 21 quilos, Amém. né? Amém. Amém. E aí, a cada semana, eu comemoro uma vitória, uma roupa que não entrava, que tá entrando, o andar. Hoje eu ando, eu subo escada, eu não fico mais ofegante, né? Eu tinha uma amiga que falava assim, Elis, você já tá ofegante só de falar no telefone, no WhatsApp, né? Então, assim, eu enxerguei muitas coisas, assim, que eu tava com o pecado da preguiça, a gula, a procrastinação, primeiro, né? Que aí vem que traz gera coisas, várias né? situações. Né? Gera várias situações. E eu comecei, eu falo que a mudança
quem vê foi exterior, né? Mas não, foi interior, foi de dentro para fora. Isso Jesus fala, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Ele mesmo avisa, ele sempre Né? deixou esse recado para nós, né? De É dentro bíblico. para fora. E ele fala, né, que ele conhece o interior, né, que não se importa com o exterior, eu sei disso, mas me incomodava muito me ver daquela forma, né. Tem pessoas que é gordinha que é super bem resolvida, Sim. só que eu não sou, Sim. né, então é por isso que eu Eu falo. acho que não, acho que a pessoa Eu tem os sinto seus... que lá no No fundo, fundo, não. não. Então, e assim, eu fui buscar a saúde, porque o que eu não queria? Fazer a redução do estômago, porque eu sabia que ia me gerar alguns problemas. Sim. Né? Então, assim, e tem pessoas que são super bem sucedidas. Eu não, eu sou uma pessoa que minha pressão é 12/8 na mesa do parto. Nossa. Minha saúde sempre foi muito boa. E aí eu virei a pré-diabética, né? Eu tava já a glicemia lá em cima, depressão, Não, né? imagina continuar nesse processo, como que seria a sua velhice. Sim. Se chegasse, né? Não, é difícil, porque Muito muitas difícil. pessoas... Muito difícil. o risco do cardiovascular, Sim, AVC... e eu falo assim, eu quero ser uma vovó com saúde, É né? verdade. Hoje eu penso no meu futuro, né? Eu Ah, quero ter também, quero pique, conseguir correr quero ter atrás dos pique, netos. correr, né? Porque quando eu tive minhas filhas, eu estava muito ocupada com O trabalho. trabalho, né? E hoje eu posso ter uma condição de curtir meus netos, né? Então, no futuro, eu quero estar bem. E é só para deixar aqui claro para o pessoal, que às vezes eu me perco um pouco, eu não fiz a terapia, acabei não voltando, porque o próprio Vigilantes do Peso, ele já trabalha com É isso A que eu ia parte falar. emocional Tem também. a parte Porque ele faz emocional. tudo, Interessante, eu não faz sabia. tudo, faz A gente tudo. participa de workshop, né? E aí toda semana a gente tem reunião com coaches. Antigamente era presencial, hoje é tudo online. E aí você escolhe a sala que você se identifica, o grupo. Então, assim, é um emagrecimento em grupo, Sim, né? sim. Então tem um ou outro. Daí não tomei nenhum remédio. Porque a Acabei. medicina multidisciplinar. Né? Eu Esse não que é o tomei remédio importante. porque Deus respondeu na primeira, eu falando para ele que eu não queria tomar remédio, porque eu sabia os efeitos que ia me causar, né? Podia estar numa dependência, podia inflamar mais meu corpo, né? Então, assim, isso tudo eu conversando com ele na água do mar, lá na praia, Que andando, lindo, né? que lindo. Então eu fui saí lá do forte onde a gente mora, até lá na Costa e Silva e voltando conversando com Deus. Você desabafou com a pessoa certa. Desabafei com a pessoa certa. E aí foi indo, eu sei que eu ainda tenho um longo caminho, né? Mas hoje eu me vejo uma outra pessoa, né? Teve uma colega minha que falou assim, você está mais leve, né? Porque Muda eu tudo, né? tô feliz. Tudo muda. Hoje eu não brigo mais com o sol. É isso que eu ia perguntar. Hoje eu não brigo mais com o Você sol. fala, bom dia, sol! Então, assim, né, não chegou tanto, né, amiga? Bom dia, só! Vai no encontro dela, na praia. Na praia, na praia. coisa que eu não ia, Tanto que ela né? reclamava, ele foi ouvir E lá, né? aprender a agradecer pequenas coisas do nosso Pequenas dia a dia, coisas, né? né? Então, assim, é um maravilhamento, né? Então, assim, a gente trabalha com maravilhamento. Eu vou me maravilhar no sol. Até eu comentei isso com a coach lá do Vigilantes, porque ela estava falando sobre isso, né? Maravilhamento, que tem um pé de ipê lá na porta da casa dela e ela reclamava muito desse ipê que caía as folhas, né? E ela tinha que ficar limpando. Aí teve um belo dia que ela começou a olhar e falou, mas que flores lindas, todo mundo É a que maneira como passa você aqui, enxerga, a né? maneira como você enxerga. É. E aí eu comentei com ela, eu falei, você sabe que eu morei quase de frente pro mar durante 4 anos. Eu desci para ir na praia uma única vez. Eu não descia para fazer caminhada. Eu até fui uma vez na Borboletas, que a gente se encontrou, você me deu maior atenção, eu morava ali de frente, naqueles, né, ali no forte. Só descer, eu não ia. E aí, hoje, ainda moro, graças a Deus, perto, né? Mas assim, eu desço, eu ando as 2 quadras que eu moro, eu vou pela praia e vou agradecendo. Olha aí, a diferença. A diferença, O transbordo, né? O que você mudou. Sim, eu falei, Deus, obrigada por ter essa praia. Amém, amém. Obrigada por ter o campo junto com o mar, porque eu amo o morro É do, lindo né, demais, o é um Forte presente. Itaipu. É lindo. Obrigada por eu ter essa liberdade de estar aqui 9 horas da manhã na praia, A liberdade de né? se Eu sou movimentar. autônoma. Então, De assim, poder se movimentar.
Ali, Que isso voltou a mesmo, se Cris. movimentar. Isso mesmo. É muito forte Muito isso. forte. Tem que aproveitar tudo Necessidades isso. básicas que eu tinha dificuldade de fazer, porque eu estava muito gorda, Sim, minha sim. circunferência. Então, assim, subir a escada. Eu sou da área do infantil na igreja, e eu, para acompanhar aquelas Nossa, crianças, meu gente, Deus, eu só é. faltava. Aí, Eu chegava eu suando. imagino. Então, assim, hoje eu pulo. Esse dia eu fui pular lá aí doeu o joelho, mas tudo bem, é a idade. Mas, assim, então eu mudei de dentro para fora, né? E eu acho, né? Se perguntar para o meu marido, para minhas filhas, eu estou mais leve em casa. Sim. Porque eu chegava em casa reclamando. Sim. E um dia eu ouvi isso dele. Ele falou: Nossa, mas você já E chega você sabe que o reclamando. reclamar é você querer aquilo 2 vezes, né? Reclamando. E hoje. É, E você Obrigado. percebe assim que o ambiente da família muda completamente com a Muda. nossa mudança, né? É muito mais Eu falo que a leve. responsabilidade de uma mulher no lar, Sim, total. se ela está rabugenta, sim. mesmo os filhos e o marido estando bem, eles ficam rabugentos também. Fica. É porque você atrai Contamina o Contamina. ambiente de É. uma maneira. E né, assim, Bel? esses pensamentos ruins, né, que eu tinha, era um pecado, Era um gente. pecado. É um pecado, É porque verdade. tantas pessoas querendo vida. Vida. E eu lá reclamando da vida, Quantas pessoas no leito do hospital querendo sair dali, não pode, tem que né? ficar ali. Verdade. Então, assim, Né? A gente precisa dessa expansão de consciência. foi por isso que eu falo que foi um encontro assim que eu tive novamente com Jesus, e ele realmente me tirou de um poço de lama. E sobre a menopausa, o que eu quero deixar para as mulheres que passam por isso, né? Que para a gente não se rotular. A gente coloca um rótulo em nós mesmas, Sim. que nós estamos com menopausa, por isso que a gente não consegue fazer isso, aquilo, e a gente consegue sim, né? Esse processo meu provou que a menopausa não me atrapalhou no meu processo, desde que eu Você disse fizesse a sim, minha né? parte. Você teve a disponibilidade. Você saiu da tua zona de conforto, Da minha zona né? de conforto. E só tem a melhorar. Só tem a Só melhorar. melhorar, porque assim, eu não fiz reposição hormonal nenhuma, porque meu médico entende que eu não preciso, ele não é dessa linha. E natural, totalmente natural, e ele só falou assim: Elisângela, cuida do... E ele já estava me falando antes: cuida do teu peso, tal, porque o peso, você vai peso, sofrer na gente, menopausa. Ele acaba com a gente. E hoje eu tô tendo sucesso no programa de emagrecimento, sem tomar medicação, fazendo o quê? Reeducação, diminuindo, comendo o que é necessário para eu viver. E a gente Isso aí. precisa de tão pouco, né? Precisamos de pouco, porque assim, eu faço as escolhas, né? Isso Então aí. hoje, ao invés de eu comer um pão francês, eu vou comer isso. um pão integral. Que é tão saboroso quanto, Sim, né? eu não preciso comer 2 fatias do integral, eu como ovo mexido, né? Então é isso. Tem alguém que falou que o pão francês é mais gostoso que o integral. Olha, É que eu posso verdade, provar, com hein? certeza, mas Mas aí, E aquela questão de você, eu não sei se provavelmente deve ter no Vigilantes do Peso isso, né? Você contemplar o que você tá comendo. contemplar. Porque quando você aprende Exatamente. a olhar o alimento, e assim, Deus nos deu o alimento, né? É muito sagrado. E né, o que eu gente? preciso... E um detalhe também, como Deus é maravilhoso, né? Quando ele dá as ferramentas certas, ele coloca instrumentos na sua vida, porque eu estava com muita dificuldade de ir nos endócrinos da vida aí, e eles me passavam aquela Ozempic, que é 800, Sim. 900 Que reais, né? muitas Que dá pessoas vários usaram. efeitos colaterais, né? E aí, na minha oração, eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho nem condições financeiras hoje para fazer um tratamento desse, né? Então me ajuda. Foi realmente um grito mesmo. E aí, o que Deus fez? Eu marquei um endócrino pelo meu plano, dentro lá da Unimed. Gente, eu peguei um homem tão de Deus, assim, na minha vida. Deus é maravilhoso, Que né? Foi tudo assim, foi no início de Mas se a janeiro gente isso. pedir, ele vai colocando. E mesmo. ele, simplesmente, ele olhou, eu só falei assim: doutor, eu estou com 102 quilos e eu já fui para a médica bariátrica, eu não quero. Ela já me inscreveu num programa aí daqui, tem que fazer para depois voltar e operar, e eu não quero, eu quero emagrecer. Daí ele falou assim:
Eu falei, eu tô cansada de passar endócrino e só me dá aquela injeção e eu não quero. Não tenho nem condições para comprar isso, porque num mês, R$ 900 é muito dinheiro. Aí tá bom. Aí ele falou assim, faça esse exame de sangue e retorna aqui, assim que ficar pronto. No dia seguinte eu tava fazendo a curva glicêmica, e aí ficou pronto rapidinho, eu voltei em uma semana com os menos 2 quilos, já tava nos 100. Aí quando ele olhou, aí ele falou assim, 2 quilos em uma semana? Eu falei, doutor, é Deus. Ah, que lindo. Aí ele falou, parabéns. Aí ele falou assim, você tem resistência à insulina. Né? E aí ele começou a me tratar com a resistência para resistência à insulina, que minha irmã também tem. Minha irmã é magra, mas ela tem, então é um problema da família, né? Que aí deixa o metabolismo mais lento. Mais lento. Aí ele falou, vou te encaminhar para uma nutri aqui mesmo do plano. Colocou uma fofa na minha vida. Que lindo. E ela assim passou o que eu tinha, o que você gosta de comer. Eu sou aquela pessoa que eu como até jiló. Então, né, eu como de tudo. Aí ela assim, eu não preciso ir em empórios da vida, eu não preciso, eu como aquilo que eu tenho na minha casa, sabe? E Deus preparou as pessoas certas, né? E aí eu agradeci a isso, porque quanto que eu passei em vários médicos e em nutris particulares e eu não conseguia, né? Porque é grão daqui, não sei o que dali, né? Queijo não sei de onde. Os grãos, gente, é difícil, né? É por isso que eu falo, o meu processo... É melhor dentro do que você, da sua realidade. Da minha realidade, porque ele sabe a minha realidade hoje. Isso aí. Ele sabe o que eu passo, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, eu quero realmente glorificar o nome dele, amém, né? Amém. Com a fé, com a minha fé. E para isso eu vou levar para tudo na minha vida. Eu acho que até é um testemunho para minhas filhas, né? Sim. De força de vontade e determinação. Sim, de força de vontade, determinação, perseverança e para tudo, para tudo. Hoje eu só preciso da ajuda dele para fazer atividade física, que eu tô meio preguiçosa ainda, né? Reconheço. Então, mas você sabe que 80% é alimentação. É alimentação. 90% é alimentação, 10% é atividade física. Mas a atividade física, ela é primordial. É primordial. Pra nossa, muito pela saúde mesmo. Para nosso envelhecimento é muito importante. E eu faço pilates 3 vezes por semana. Você já faz exercício. Já faço e vou de bike, né? Olha só. Então como você não faz exercício? A gordinha tá querendo correr 21 km. Aí eu vou de bike, né? Então, assim, hoje, eu já tô no pilates, né, nessa mesma clínica desde 2019. Faltava, gente. Eu faltava. E aí, gordinha, né? Aí não tinha ânimo. Hoje não. É difícil, não é fácil. Um detalhe também que mudou muito na minha vida é o acordar, o despertar. Eu sempre era aquela pessoa que eu queria ficar até tarde, né? Dormindo. 9 e pouco, uma preguiça. Segunda-feira eu detestava. Falava assim que eu queria tirar a segunda da minha... Gente, 6:30 da manhã já tô despertando. E assim, sem dores. Que bom. Né? Sem dores é o mais importante. Você colocava o pé no chão, era dor no joelho, porque era peso. Eu tive desgaste, né? Eu tô fazendo físio até hoje. A minha coluna era a minha cabeça, porque o emocional pesa demais. Muito. Pesa demais. Sensação de culpa o tempo inteiro, né? Não consigo, sou fraca. Elia, não sei se você conhece um livro, a gente está até participando de um clube do livro. Lá na sua igreja já trabalharam com esse livro, que é Mentiras que as Mulheres Acreditam e Verdade que as Libertam. Eu não li, mas eu... É muito bom. Legal. E lá no relato, né, da autora, ela fala que um dos maiores cativeiros, ela fez esse estudo com mulheres cristãs. Ou seja, que é o seu caso, você já vivia a palavra e passou por esse processo. Sim. Que um dos maiores cativeiros de escravidão das mulheres cristãs é a comida. Ou, não tem meio termo, ou elas não comem nada, ou elas comem muito. E isso tá tudo relacionado às suas emoções. Suas emoções. De repente, situações que aconteceram no passado. E é Eles interessante explicam que muito realmente... porque na infância tem que buscar o que aconteceu, o que aconteceu muitas vezes na na infância. Né? O que a sua infância gerou isso que está na sua mente gravado, né? No seu inconsciente, porque a gente tem 90% do inconsciente que está aí gravado, e só que acontece mesmo atualmente, o nosso é só 5% hoje que acontece. Então, o que acontece hoje vai ser registrado também.
Então a gente precisa ir lá no fundinho, Uhum. porque eu vou até dar um testemunho também, que é da minha vida. Sim. Eu também sempre tive problema de obesidade, de acima do peso, depois que eu tive filhos, eu não tinha problema. Depois que eu tive o câncer de tireoide, isso me descontrolou, que até então eu sempre Sim. tive o meu peso normal. E também eu fui descobrir, foi em 2022, né? Eu já estava, que a médica falou assim, ou você muda, ou você busca, ou você Foi faz o a ápice, coisa. eu lembro disso. Ou você vai morrer, você está com disposição doença cardiovascular. Uhum. Aquilo me assustou de uma forma assim surreal. E eu fui buscar. Só que dentro disso que eu fui buscar, eu fui descobrir que as minhas emoções que eu comia, né, que eu comia minhas emoções. Eu estava preocupada com todo mundo, com pai, mãe, filho, irmão, E você vai coisas. colocando tudo pra E aí dentro. você vai ali, vai beliscando, vai comendo, vai comendo, vai Exatamente. comendo. Vai colocando lixo pra dentro. E como o metabolismo Isso mesmo. é lento, eu já não tenho a tireoide, eu fico trabalhando nessa parte de medicação para ficar substituindo a tireoide, meu metabolismo já é lento, Uhum. então já complica. E eu vou criando quadros inflamatórios. E só que diante dessa análise, né, que eu ia fazendo de alimentação, a nutricionista fazia com que a gente, escreve, você lembra disso? O diário, né? Escreve o diário. Eu Olha, lembro. o que você toma café da manhã, escreve, né? Com quem você está tomando café da manhã, onde você está tomando café da manhã Vigilante e é qual assim. é a sua emoção. Uhum. Aquele momento, você estava sentindo o quê? Então, eu escrevi, isso me ajudou muito e foi fazer com que eu voltasse lá na minha infância. Nós tivemos muita dificuldade de alimentação, era 14 filhos, Uhum. né? Então, essa parte toda. Então, eu descobri lá que... O medo da privação, né? Sim. Então, Olha que assim, interessante. o medo da É o medo da privação. privação. Então, se eu não comer agora, eu posso ficar sem comer. Então, eu tive que trabalhar Tudo tem isso uma no meu origem. inconsciente. Eu acho que eu fui o contrário. A gente era pobres, né? Mas nunca faltou, né? Mas meu pai tinha um bar. E eu cuidava desse bar desde os meus 10 anos. Você viu? Então, você já encontrou essa Já vê que fase. interessante? O que eu tinha? Muito Muito doce. doce à vontade, É o meu caso refrigerante, também. entendeu? Então eu lembro que eu ia abrir o bar, Com fartura, né? eu tremia, porque eu era viciada em suquita. Olha isso. Eu tremia já, eu já tremia. Então, e meus pais não percebiam. Suquita, lembra da suquita? Lembro. Ainda bem, nunca. Não. Então, eu fiquei com medo. E Agora, olha, criança abrindo ali pra Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Eu falo sobre o cuidado de Deus, né? Que eu falo assim, Deus, por que eu não te conheci antes? Evitaria tantas besteiras que eu já fiz na minha vida. Faço tanto essa pergunta. Então, e é Né? uma das perguntas Mas que a é no gente tempo não... certo. Mas é o né? tempo É no dele, tempo dele. porque se ele tivesse, ele sabia o tempo que eu tinha que Sim. encontrá-lo, né? Lá no livro E mesmo ele fala, no que livro ele é fala. diante dos problemas que tem o propósito de Deus. Mais uma coisa, isso eu sempre falo, né, para minhas filhas. Deus, ele tá em todo o tempo, mesmo perto daqueles que não o conhecem. É Ele tá verdade. cuidando. Tá cuidando. Lá no bar, eu tinha cigarro à vontade e eu tinha álcool. Eu nunca Olha o livramento. Eu O nunca cuidado. coloquei um cigarro na minha boca. Eu nunca fui não é porque eu sou crente. Sim. Eu nunca fui de beber, Sim. né? Então sim. assim, eu já falo que e eu tenho problema com alcoolismo na família, né? Então assim, é um livramento de Deus. É Deus isso já mesmo. estava cuidando de mim, né? E aí eu falo, ele sempre está ali do nosso lado. Em todos A os gente momentos. precisa olhar para ele, que nem às vezes a gente perde tanto tempo distraído no Instagram, Com as vendo distrações a do vida, mundo, né? seguindo pessoas Desnecessárias que não vão edificar nada na não, nossa vida. Não edifica nada, muito pelo contrário. Eu via pessoas bem arrumadas, bonitas, magras. Isso acabava comigo, Acabava com você, eu imagino. porque eu não conseguia. E qual era o acreditando pensamento que eu que tinha? aquela pessoa era extremamente feliz, Extremamente né? feliz. E aí eu falo, o inimigo, ele coloca né?
pensamentos na É isso sua mesmo. mente, porque ele falava assim, Elisângela, você nunca mais vai conseguir colocar aquele vestido. Hoje eu fiz questão de vir com Que esse linda. vestido que é velhinho, meu Que vestido, linda. mas é um vestido que estava guardado lá e que não me servia. Que linda. E se você ver, ele tá folgado. Então eu fiz questão de vir com ele. Então, assim, para mim, isso é minha terapia. É isso mesmo. Eu falo isso no meu grupo lá do Vigilantes, porque uma tem terapia mesmo. pessoas que compartilham as dificuldades dela e eu vejo, ela sente o que eu sentia. E hoje eu posso estar, eu posto E você lá. pode testificar, Eu né? criei agora um outro Instagram meu para poder voltado mais para isso. Eu tenho um pouquinho de seguidores, não muitos, né? Mas assim, tem homens, tem pessoas da igreja que não tá interessado na minha. Então eu criei um outro para quem tiver interesse Muito ir, bom. né? E lá eu tenho mais liberdade de postar minhas Sim. refeições, né? Para poder ajudar. E só essa semana 4 pessoas me chamaram e já Que fizeram a legal. inscrição, né? Não que eu não ganho nada para isso. Sim. Eu marco eles, nem compartilha. Você vê que realmente é para ajudar as pessoas, né? E então eu falo, eu quero ser um instrumento do Senhor, né? Porque o inimigo ele colocava na minha cabeça assim: você nunca mais vai voltar a ser magra. Olha só. E é isso Nunca que ele faz, mais. né? Eu não me via. É isso que ele Eu faz. não me via. E aí a gente tem que pisar na cabeça dele. É isso mesmo. Porque a vitória já tá garantida. E aí Jesus quer vida abundante pra gente. abundante. João 10:10, não é isso? Gente, e assim, teve um dia que eu vou falar aqui eu abrindo, né, e o Senhor me mostrou esse pecado que eu estava sobre a preguiça, né, que está em Provérbios 6, Provérbios fala né, tanto de preguiça. Falou que tanto comigo. nossa, Não, mas você eu não é abrindo, preguiçosa. assim, gente, aí olha só o que veio, vá ter com a formiga, aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Isso mesmo. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita, junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Gente, aqui Quando ó, se levantará do seu tá sono? tudo na Bíblia. Gente, Tá tudo quando na veio Bíblia. isso? E aí eu enxergando meus pecados. Por quê? E, gente, eu não queria ir pra lugar nenhum, eu queria ficar no Netflix assistindo. É isso aí. Comendo um monte de doce. Comendo um monte de doce. Comendo. Um dia, um feriado, eu passo o dia inteiro. Limpei minha casa, tá tudo certo. Feriado. Não tenho mais criança em casa. O dia inteiro assistindo televisão, porque eu não queria sair no verão, pleno verão. Moçada tudo indo pra praia, Sim. tudo chamando, vem, vou nada. Você vou tava ficar aqui. fugindo, na verdade, Fugindo. E assim, pela maneira que você falou do seu próprio estômago, né? Que Deus fez ele perfeito, né? Achei muito bonito isso. Uhum. E o nosso corpo é assim, né? Exatamente. E quando nós entendemos que ele é o templo do Espírito Santo, você começa a enxergar de uma outra maneira, né? A questão também, das premiações. A gente vive numa cultura, no mundo, que tudo... vamos comemorar. Você comemora como? Com comida. Comida e bebida, né? Comida e bebida. Exatamente. Aí, por exemplo, eu passei no exame da OAB. Então eu vou comer. Faz uma bacia de alface com tomate. Mas eu tenho uma dica pra vocês. Eu descobri, eu amei essa dica. Qual? Olha, se eu conseguir passar nesse objetivo, ou num concurso, ou terminar um curso. Vamos lá, eu quero saber. Sabe qual é a premiação? Porque agora eu tô numa fase que eu tô tentando me libertar do consumismo. Deus tem falado muito isso comigo. Sim. Né? Ele já trabalhou nessa área na minha vida. E é maravilhoso maravilhoso, isso. Porque você começa a perceber que você não precisa ter tantos sapatos. Sim, exatamente. Tantas bolsas. Nossa, é lindo. Nossa, é só Jesus pra fazer isso. Mas é gostoso ter um sapatinho eu já penei novo. tanto, amiga. Não é gostoso? Aumenta a autoestima. Pra que eu vou gastar dinheiro com a pizza e com doce, Sim, gente? é isso mesmo. Termina um curso, eu vou me presentear com uma blusinha do shopping. Nossa, eu era assim. Não, e frustração. Pra que comer? Você entendeu? Você pode se dar uma outra premiação. Eu vou no salão, hoje eu vou fazer uma hidratação no salão. Porque tudo, a premiação tá relacionado com as suas conquistas com a comida. Com a comida. O mundo te impõe isso. E eu assim, ainda sou Cris, a única coisa que pra mim, que eu sou uma consumista, né, já fui mais, eu fiz um curso de finanças lá, o CRAU, né, que me ajudou bastante.
É cristão? É cristão, Ah, é maravilhoso, eu você quero. vai amar. É o Crau, quero. fala o Labamba que dá aula. Por favor, E endereço. é maravilhoso. E você vai ver, porque a gente acha que Deus não está preocupado com as nossas finanças. Completamente. E na Bíblia é recheado de exortações dele sobre isso. Eu não lembro quantos versículos fala sobre finanças, mas são muitos. Eu acho que é 2000 e pouco, um negócio assim. Muitos versículos. E aí tem até um livro que ele dá pra gente ler, que a gente fala assim, Senhor, o Senhor manda em tudo aqui na minha vida, mas a minha carteira, daí tem a foto, a carteira pra fora, né? A mão assim com a carteira. Aqui quem manda sou eu. E eu era essa pessoa que eu comprava todos os dias, roupas, sapatos, e eu comia emoções, né? Então eu comia, eu compartilhei que eu comecei comendo emoções, só que antes eu era a pessoa consumista que ia pro shopping. Então, esse teu truque Tô aí, triste, eu tenho só que tomar cuidado nessa tua dica. Sim. Legal a tua dica, para uma pessoa que já realmente centrada, centrada, né? Agora, as minhas frustrações, eu descontava isso, né? E aí me trouxe outros pecados na minha vida, pecados sérios, né? Que Deus já me tratou e sobre a questão financeira, né? Então, assim, hoje eu ainda tenho consequências desses pecados que eu cometi, né? Por conta desse descontrole. Né? Aí, né? Eu estava bem, não estava tão obesa. Quando eu entendi que eu estava em pecado nessa área do consumismo que me levou a uma situação muito difícil na minha vida, na minha história, o que eu fiz? Comecei a comer. Meu Deus. Que entendeu? Aumenta a ansiedade. Para você ver como que a gente... Um pecado gera outro pecado e leva você para a morte. Várias consequências. Então hoje, a minha oração é, Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, tira de dentro de mim. Entendeu? Eu quero andar a cada dia me aperfeiçoando muito mais nele. Né? Eu preciso muito, mas hoje a minha família, ela paga por um preço de pecados meus lá atrás, né? Porque gera e se eu não tivesse despertado para minha saúde, que foi quando Deus usou a vida do meu médico para falar, Elisângela, você está indo para caminho de destruição. Ele foi bem assim, você está indo para caminho de morte. Se você está preocupado com fulano, com cicrano, eles não estão. Você que está indo, eu estou vendo, você está definhando. Então vá procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda do meu Deus. Né? Reconheço que eu preciso sim de uma terapia. Sim, né? Reconheço. Os profissionais são os pilares para a gente. Sim, também, eu preciso. Hoje eu não faço mesmo, mais por questão financeira, eu faço dentro do Vigilantes, sim, que tem me ajudado. E aí eu falo assim... a minha terapia hoje é entrar na roupa, né? Tô bem e vigiar. É isso Orar mesmo. E vigiar. Orar e vigiar. E é para sempre isso, pra né? Sempre. São todos os dias da nossa né? vida. Para sempre. E a minha preocupação é não colocar. Hoje eu tô meio resolvida nessa questão da minha vida. Eu não posso colocar um outro, né? Vir outra coisa, porque a gente é muito fraco, muito. Né? Se a gente não estiver andando no Espírito, realmente, se alimentar da palavra todos os dias, não tem como. A gente não dá conta. Não tem como. Vida de oração. Não tem a vida de oração é uma muito vida de oração. É muito importante, porque o diabo, ele sabe... os nossos pontos fracos. Qual é a tua fraqueza? E ele age direitinho. Sim. Se eu não abrir os olhos, ele age nos meus relacionamentos. É isso aí. Entendeu? É isso então, aí. assim, a gente tem que estar todo o tempo alerta. Né, todo tempo alerta e é isso, eu realmente, hoje, os efeitos da menopausa, nem sei, eu até fui lá nele agora, ele ficou feliz que eu tava com menos 20, aí eu falei, doutor, fala pra mim, qual é o meu estado? Ele falou, Elisângela, a menopausa não acaba, é pra sempre. Né? Eu falei, então, legal. Eu não sabia disso. Menopausa não acaba, é pra sempre. Sempre. Porque você tem a fase do climatério. A fase do climatério. Quando eu soube disso, só que a menopausa é para sempre, né? Hoje eu não tenho nem ovários. E eu entrei na menopausa cedo. Eu entrei com 46 anos. Jovem. Por aí que foi quando eu comecei a engordar bastante. Mas, então por isso que ele fala, você tem que queimar para você não engordar.
né? E aí, como eu não sou uma pessoa muito ativa, né, ainda, porque é uma coisa que agora eu Mas a tô alimentação conversando Mas com já tá lá Deus. no teu planinho, Já tô Mas a pedindo pro alimentação Senhor é me dar importantíssima. a minha Ai, eu oração. já tô imaginando ela correndo, gente. Deixa eu Fazendo trancar uma o corrida joelho. com a gente. O joelho. Fortalece. Você já Aí, faz pilates. hoje eu fui no meu médico, doutor Oronzo, que eu faço fisioterapia lá. Daí ele falou, eu falei, doutor, que ele tinha falado, você quer fazer a redução? Eu te dou o laudo, né? E aí, porque ele me estragou demais, eu tô com um problema sério no joelho. Aí hoje eu fui lá, né? Porque a última vez que eu tinha ido lá foi o ano passado. Eu falei, doutor, tô com -20. Ele falou, que legal, que não sei o que, melhora tudo. Aí eu falei assim, então, eu ia pra bariátrica. Ele falou assim, você já é a segunda pessoa que veio aqui hoje falar que não foi pra bariátrica e conseguiu emagrecer sozinha. vendo? Eu falei isso. E não tomo mais remédio, viu, Josi? Porque eu já tomei muito remédio nessa vida pra emagrecer. Mas é E sobre isso. o joelho, Isso continua aí. no Pilates, É. fortalece, porque ó, se você ver lá no Cash Live o depoimento da Sidoca, ela tem os problemas no joelho E ela continua? continua. ela fez Ah, 65 km o mês passado e agora está se preparando para fazer 100. Então, Amém, É eu isso vou. Aí, eu não sei se tem tempo não vai só no pra... 65, né? Começa Não, agora. eu quero, se eu correr 4 quilômetros pra mim, eu já tô feliz. Ela 2 já- pra ir, 2 pra Já tô voltar. vendo ela nos 10 km da tribuna com a Quem gente. sabe, né? Minha Você sócia sabe que queria me meu levar esse ano, diagnóstico é porque eu não quis. podia correr. É, Por causa das olha. hérnias de disco que eu tenho. Eu não muito podia legal. correr. E eu tô A correndo. gente pode tudo, né? Pode tudo. Naquele tudo. que nos Pode fortalece. tudo, naquilo que nos Exatamente. fortalece. É isso aí. E aí, se eu puder deixar um versículo aqui pra vocês. Isso como mensagem final. É, Para que qual o conselho que você deixa para as pessoas? é, Mas só um parênteses, né? Olha que interessante. A gente ouvindo todo esse testemunho dela, né? O propósito de Deus nisso tudo. glorificar o nome dele. Glorificar o nome dele. E assim, ele se aproveita de todas as situações. Ele se aproveitou da sua obesidade Uhum. para mostrar que a pessoa, isso eu não estou julgando as pessoas que fazem Não, cirurgia, eu também nem tomam não. medicações, Não, né? não, Cada um não. sabe o que é. Cada um sabe o que é melhor pra si. Nós somos individuais, Sim. né? Mas assim, a maneira como ele fez na sua vida, né? Sim, Você confiou em mim e eu vou te ajudar. é isso mesmo. Isso é pra tudo. É muito lindo isso. É pra tudo. Porque ele é a pessoa que mais se importa com você. Exatamente. Porque nós somos dele, né? Isso. Feitura dele, ele criou a imagem e a semelhança dele. Exatamente. E foi isso que mais me tocou. Quando você falou do templo do Espírito, na minha oração eu falei, eu pedi perdão para ele. Que aqui ele habita, né? Então Isso. o meu corpo é templo dele e eu estava estragando o templo do Espírito. Então foi uma das coisas que mais mexeu comigo, foi isso, e pessoas que vieram até mim falando sobre isso, que foram usadas, né? E ele já tá tentando que eu vire a chave já faz anos, mas a gente é teimoso, né? Teimosa. Teimoso, e aí ontem foi engraçado que uma pessoa falou pra mim dentro da igreja, falou assim, você tá diferente, você fez harmonização facial. Falei, não fiz? Fez sim. Falei, não fiz. Seu rosto tá mudado. Falei, filha, -20 É isso aí. e alegre. Aí eu já cheguei na igreja ontem, É pose alegre. pra ela assim. Melhor botox, né? Melhor botox. Amiga, como você tá magra! É isso Não mesmo. é? É a Aí melhor uma amiga coisa. minha, a Rê, falou assim, a Regiane ainda mandou, né, que eu postei isso, ela falou assim, amiga, quando a gente muda de dentro pra fora, você resplandece. É isso aí. Você está linda, você está feliz. Eu falei, eu ainda não tô do Você jeito que eu transborda, quero, mas né? eu tô grata ao É isso Senhor aí. por essa conquista, né? Ainda Certo. faltam 15 quilos, né? Mas eu, com o Senhor segurando minha mão, indo É isso adiante. aí. E é isso. Qual a mensagem que você deixa pra gente? Tá lá no livro de Êxodos, né, 33, Êxodo fala muito comigo sobre a murmuração, sobre quando o povo estava lá no deserto, né, no Egito, Murmuração. que Deus tirou, deu tudo, abriu o mar, fez tantas coisas, né, E o jogou manazinho. maná do céu, e o povo depois começou a murmurar, né, depois de todas as coisas que eles viram, eles começam a murmurar contra Deus, por que você me trouxe daqui, nesse lugar, tal. E aí, isso me lembrou muito a minha murmuração, eu lembro muito dessa passagem. E aí tem um versículo, né, aqui, quando Moisés, né, é uma conversa com Deus, que ele roga a Deus a presença, né, aí ele,
ele fala assim, se a minha presença, se o Senhor não for comigo, não me mande, né? Não me faça sair deste lugar. Então tá aqui, Deus respondeu, Êxodo 33, 14, né? A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Aí Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então é isso que eu peço para o Senhor, né? Esses 15 quilos que ainda faltam e para o resto da minha vida, que eu nunca mais quero ser obesa, que Ele vá comigo, né? Isso. Me ajuda a vencer cada obstáculo, porque é natural. Às vezes você não está bem, às vezes você precisa de um docinho, Sim. às vezes você precisa de um mimo, né? Mas que o Senhor esteja conduzindo a minha história, indo à frente Amém. de mim, diante de mim, Amém. e me levando para falar dos feitos dele na minha Amém. vida, né? É o que eu falo, que nos falte qualquer coisa, né? Menos Menos a presença, né? dele. E quando a gente realmente vive esses sobrenaturais, né? Sim. Essas vivências de ser um verdadeiro Uhum. cristão, é viver essa presença diariamente, né? Sim. Maravilhoso. Amei Isso. conversar com você, Li. Obrigada pela Que oportunidade. esse testemunho realmente impacte vidas, né? Amém. Que as pessoas entendam verdadeiramente que Ele segura a nossa mão e que Ele Sim. está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Todas. Com o nosso peso, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com tudo. Ele se Uhum. preocupa absolutamente com tudo. Sim. Eu sou fã de Obrigada. Jesus, né? Eu sou apaixonada. Somos apaixonadas por Jesus. E que Deus abençoe aqui esse Amém. lugar, né? Esse projeto do Senhor, né? Para glorificar o nome dele, Amém. né? A Josi, eu conheço ela há muitos anos também. Ela tem uma história linda, uma mulher de fé. Admiro muito. Obrigada. E você tem sido usada aí, né? Obrigada. A Cris é uma querida também, a gente se conhece já há um tempinho só de ver, assim, né? Mas depois que ela conheceu o Senhor, a Amém. gente, engraçado que a gente teve um encontro na praia, encontro né? na praia. Com borboletas e a gente se... E eu só falava dele, né? Só falava dele, Eu tava apaixonada. naquela fase Ela me que fez qualquer chorar. pessoa que eu encontrava. Que fé linda, você tem uma fé linda. Ela ligava Amém. no áudio. E, Amiga, Deus. e Ai, você meu Deus. não precisa mais se considerar recém-convertida, Sim. né? Porque você tem uma maturidade muito grande. Amém. Você tem algo assim que eu admiro demais, que é ousadia no falar, né? Sim. Ele não nos deu o espírito de covardia, ele nos deu de ousadia. E você não tem vergonha de falar dele, né? Você abre sua rede, você fala, você canta, né? Você louva. Eu acho isso lindo, Cris. Todo esse mover, né? O quanto ele usou ela. Eu falo, Sim. o quanto Deus usou a Cris para você se mover Porque das assim, mulheres não apaixonadas. eu fiquei tão encantada com a Bíblia que eu falo, gente, as pessoas precisam saber que tá tudo na Bíblia. E essa ingenuidade dela, porque o que acontece muitas vezes é você ter o temor de você testemunhar, de você ficar falando de Deus. Sim. E ela, simplesmente, ela é livre, né? Eu falo É sempre isso pra ela, livre. você é livre. É. Quando você fala, você transporta a liberdade, que é o que Deus precisa. Amém, amém. Só ele pra fazer isso Só, mesmo. não é engessada, não tem aquela coisa assim que, olha, não, ela se solta, ela é livre, então isso encanta. Inclusive, Deus usou essa capacidade dela para buscar todas essas mulheres para estudar a Bíblia. O Cris, muito assim, lindo. quando a gente não conhece, a gente ouve falar assim da Bíblia, a gente não, é louca, tal, mas depois que a gente encontra, né, tem um Cria encontro com intimidade, Jesus, né? cai tudo, né? É tudo revelado, É assim, tudo é revelado. sobrenatural, É né? sobrenatural. É sobrenatural. É muito lindo. E tá tudo na Bíblia, desde É a isso. área Na financeira, espiritual, física, matrimonial, Tudo. Finanças, tudo está lá. É o nosso manual de vida. É isso, o nosso GPS. E que a gente continue nesse foco, né? Sendo direcionada pela palavra de Amém. Deus. Em nome de Jesus. Obrigada a todos e até o próximo podcast Tá Tudo na Bíblia. Obrigada, gente.